Existe uma decisão que você tomou em menos de um segundo e que estava certa, sem que você conseguisse explicar o porquê. Um pressentimento que te fez mudar de rota. Uma voz interna que disse, não vá. Um instante antes de algo dar errado. Uma resposta que veio antes mesmo de você terminar de pensar na pergunta. A ciência chama isso de intuição. A espiritualidade chama de sabedoria interior. Mas e se os dois estiverem descrevendo o mesmo fenômeno? Um mecanismo real, físico, dimensional, que está o tempo todo operando dentro de você. Hoje, vamos entender como o tempo, a percepção e a consciência se cruzam para criar aquilo que chamamos de intuição. A intuição costuma ser vista como algo místico, quase mágico. Um dom que algumas pessoas têm e outras não. Mas se olharmos com atenção para como a física descreve o tempo e como a nossa mente constrói a percepção da realidade, uma explicação muito mais profunda começa a aparecer. Não estamos falando de sorte, nem de coincidência. Estamos falando da possibilidade de que exista dentro de cada consciência mais de uma velocidade de tempo operando ao mesmo tempo. Uma que vivemos conscientemente e outra que trabalha nos bastidores, processando informação numa velocidade que a nossa mente desperta jamais conseguiria acompanhar. Desde Einstein, sabemos que o tempo não é uma linha reta e fixa igual para todo mundo, em todo lugar. A teoria da relatividade mostrou algo que desafia o senso comum. O tempo passa de forma diferente dependendo da velocidade e da aceleração de quem o vivencia. Um relógio em alta velocidade atrasa em relação a um relógio parado. Um corpo próximo a um campo gravitacional intenso experimenta o tempo de um jeito diferente de um corpo no espaço vazio. Isso não é teoria especulativa. É um efeito medido, comprovado, usado até hoje para calibrar satélites de GPS. Se o tempo já não é fixo no nível físico, por que assumiríamos que nossa experiência interna de tempo é única e uniforme? Se um relógio pode correr mais devagar ou mais rápido, dependendo do referencial, talvez a nossa própria consciência também não esteja limitada a um único referencial de tempo. Imagine então a possibilidade de que a mesma consciência esteja conectada a dois referenciais de tempos diferentes. Um deles é o tempo lento, o tempo do corpo, da rotina, da vida material, onde cada segundo é vivido em sequência, um depois do outro. Onde, para chegar ao ponto B, você precisa primeiro passar pelo ponto A. O outro é um tempo acelerado, um campo onde a informação se move quase instantaneamente, onde processar não exige o tempo linear que exigimos aqui, onde milhares de variáveis podem ser cruzadas no que para nós seria menos do que um piscar de olhos. Essa não é uma ideia isolada. Tradições espirituais de diferentes culturas há milênios descrevem planos da existência que operam em velocidades distintas. Um tempo da alma e um tempo do corpo. A física moderna, com a relatividade e com os debates ainda abertos sobre a natureza quântica da realidade, apenas nos dá um vocabulário novo para revisitar essa intuição antiga com outros olhos. Pense nesse tempo acelerado como um imenso laboratório invisível de possibilidades. Nesse espaço, cenários podem ser simulados, testados, vividos e descartados em uma velocidade que para nós seria impossível de perceber. É como se, antes de cada decisão real, existisse um número incontável de ensaios acontecendo, caminhos tentados, erros cometidos, becos sem saídas identificados, até que o melhor caminho possível seja encontrado.
É um pouco como comparar um computador que processa uma tarefa em nanosegundos com uma pessoa fazendo a mesma conta no papel. Para nós, de fora, o resultado simplesmente aparece pronto, resolvido. Não vemos os milhares de cálculos que aconteceram por trás. Da mesma forma, não vemos o processo interno que gerou a intuição. Vemos apenas o resultado final, entregue de forma instantânea, como se tivesse vindo do nada. E aqui está o ponto central. Quando essa informação retorna para o tempo lento, para a nossa consciência desperta, ela não chega como uma lembrança longa e detalhada, cheia de passos e explicações. Ela chega comprimida. Ela chega como um impulso direto, um aperto no peito antes de assinar um contrato, vire direita, sem motivo aparente. Uma certeza repentina sobre uma pessoa que você acabou de conhecer. Isso é o que chamamos de pressentimento. Isso é o que chamamos de intuição. Não é acaso. É o resultado final de um processamento que você já viu, que já aconteceu, porém comprimido em uma única sensação, entregue exatamente no momento em que você precisa dela. Pense em atletas de alta performance, que descrevem decisões tomadas em frações de segundos, decisões que análises posteriores, quadro a quadro, revelam como tecnicamente perfeitas, mesmo sem tempo consciente para calcular. Pense em mães que sabem que algo aconteceu com seus filhos antes de qualquer notícia chegar. Pense também naquela sensação de déjà vu, esse estranho, eu já vivi isso exatamente assim, que talvez não seja um erro da memória, mas o eco de um cenário que já foi simulado antes, no tempo acelerado, e que agora se repete, quase idêntico na matéria. Esses relatos, tão comuns e tão universais, atravessando culturas e gerações diferentes, apontam para o mesmo mecanismo. Uma parte de nós processando em uma velocidade que a mente linear jamais alcançaria sozinha. Se esse processo acelerado está acontecendo o tempo inteiro, por que não temos consciência direta dele? Por que não sentimos esse vai e vem entre dois tempos? A resposta está na própria natureza da nossa percepção. Nós gostamos de pensar que enxergamos a realidade de forma totalmente contínua, como um fluxo ininterrupto, mas não é bem assim. A nossa mente consciente capta o mundo em pequenos blocos de informação por segundo, não muito diferente de um filme de cinema. Quando você assiste a um filme, o que você vê, na verdade, é uma sequência de quadros parados, imagens fixas, exibidas rapidamente uma após a outra. O cérebro preenche os intervalos e cria a ilusão de movimento contínuo. O mesmo acontece sob a luz estroboscópica. Você vê posições e não o trajeto completo. A nossa experiência da realidade funciona de um jeito parecido. Existem pequenos intervalos entre um ponto de percepção consciente e outro. Janelas invisíveis, rápidas demais para o nosso radar perceber. E é exatamente nessas janelas que o processamento acelerado, o tal do laboratório de possibilidades, pode operar sem nunca interromper a nossa experiência do presente. Ou seja, você não percebe o mecanismo pela mesma razão que não percebe os espaços em brancos entre os quadros de um filme. Sua mente já está ocupada preenchendo as lacunas, criando a sensação de continuidade. E é justamente nessa fresta que a intuição atravessa. Curiosamente, a própria neurociência já reconhece que boa parte do que processamos acontece fora do alcance da consciência. Decisões, avaliações e reações que se formam antes de percebermos que estamos decidindo alguma coisa. O que a nossa perspectiva acrescenta é uma camada a mais. E se esse processamento subliminar não for apenas mais rápido dentro do mesmo tempo, mas literalmente ocorrer em outro referencial de tempo conectado ao nosso por janelas imperceptíveis. Isso nos leva a uma forma diferente de entender o que é, de fato, o presente.
O presente não é apenas o momento em que as coisas acontecem. Ele é um ponto de equilíbrio entre dois movimentos constantes. De um lado, no campo invisível, potenciais estão sendo construídos, testados e atualizados sem parar. Do outro, na matéria, a melhor versão desse processamento é trazida à tona, momento a momento, decisão a decisão. O pressentimento, a capacidade de sentir que algo vai acontecer antes que aconteça, a sensação de que já viveu aquele instante, tudo isso pode ser assinatura desse mecanismo. Não é premonição sobrenatural desconectada da lógica. É a atualização em tempo real de um futuro que já foi simulado, testado e filtrado em uma velocidade que escapa à nossa percepção linear. E isso muda completamente a forma como podemos entender o livre-arbítrio e o destino. O ser humano não está preso a um caminho único gravado em pedra sem volta. Ele está constantemente navegando através de frestas imperceptíveis do tempo, escolhendo a cada segundo entre versões possíveis de si mesmo. Isso não significa que tudo já está decidido em algum lugar esperando para ser descoberto. Significa o oposto, que o futuro é um campo de possibilidades vivo, sendo testado e ajustado em tempo real, e que você participa ativamente dessa construção a cada escolha, a cada instante de presença. A intuição, nesse sentido, não é um dom raro reservado a poucos eleitos. É um canal que já existe em todos nós, sempre aberto, funcionando desde sempre, e que só precisamos aprender a escutar com mais silêncio e mais atenção. Talvez a pergunta não seja por que algumas pessoas têm mais intuição do que outras. Talvez a pergunta certa seja: o que eu estou fazendo no meu dia a dia para silenciar o ruído e deixar esse impulso chegar até mim? Porque o mecanismo já está ligado. Ele nunca parou de funcionar. A questão é se estamos presentes o suficientes para reconhecer, no meio da rotina, esse lampejo que vem de um tempo que corre mais rápido do que qualquer relógio. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui o seu like. Escreva nos comentários no momento em que sua intuição esteve certa e se inscreve no canal, porque nas próximas semanas vamos continuar explorando essas pontes entre física, tempo e consciência. Até o próximo vídeo. E confie, a resposta, às vezes, já chegou antes mesmo da pergunta.